Nesse mês de março, nosso pastor recebeu em Nosso Senhor o seguinte tema: vivendo a cultura do reino. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tema. Entrego minha vida a Ti, meu coração. Te peço que o Senhor me adeque, me limpe. Te peço perdão aqui pelos meus pecados, pensamentos que não são de Ti, Senhor, mas que nesse momento seja a Tua palavra usada aqui, Senhor, para manifestar a Tua glória, transformação, conhecimento e o poder que vem de Ti, Jesus. E que corações e mentes sejam alcançadas por aquilo que é o Teu objetivo e a Tua intenção nessa manhã com esse Teu povo aqui, com a Tua igreja, Senhor. Assim te agradecemos e te entregamos tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dar uma passeada, já que a gente está falando aqui de viver a cultura do reino. Vamos dar uma passeada aqui com Jesus, lá no início da missão dele. Mas, antes do início mesmo da missão, eu queria trazer lá em Mateus 3:1 o seguinte: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E aí eu grifei aqui, porque o reino dos céus está perto. 3. A respeito de João, o profeta Isaías já tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. Aí lá no 11, João Batista declara: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependam dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim, esse batizará com o Espírito Santo e fogo. Daqui a gente vai pular e vamos para o batismo de Jesus, que está lá 13. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio do Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-los de mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo foi batizado. Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. O céu se abriu. Passando aqui rapidamente, ali naquele momento, Jesus abre uma conexão com o divino. Ele abre o céu e começa a caminhada dele. E ali desce o Espírito Santo, e a partir disso, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas eu hoje não é o tempo de falar o que aconteceu no deserto. E a gente quem conhece um pouco de Jesus sabe que ele destruiu o inimigo, brincou, sapateou na cabeça dele. Mas, vamos aqui, depois de ter sido batizado por João Batista, depois de ter sido levado pelo Espírito ao deserto, Jesus vai à Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo o mesmo que João Batista disse lá atrás: arrependei-vos. Mas aqui, Jesus fala: crede no Evangelho. Jesus começa a pregar o Evangelho. Jesus aqui começa o seu ministério e a sua missão de ter vindo aqui. E qual era a sua missão? Sua missão era trazer as boas novas, o Evangelho.
trazer a mensagem do reino e ensinar sobre a cultura do reino. E é disso que a gente está falando, sobre a cultura. Eu dei essa passeada para a gente chegar até aqui, porque Jesus vive várias situações, mas essa da cultura é muito específica. Vamos dar uma parada aqui e entender um pouquinho o que é cultura. Eu não conheço método do ensino, do mundo e as questões. O que é cultura? É todo complexo que inclui conhecimento, pensamentos, crenças, arte, valores, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. A cultura influencia diretamente nos comportamentos. Então, a cultura que eu estou inserido vai influenciar nos comportamentos que eu estou tendo no dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, vamos dar uma coisa que eu sei bem da nossa igreja aqui. Tem pessoas aqui de vários lugares, né? Eu, por acaso, sou do Rio de Janeiro, mas morei no Rio Grande do Sul. Sei que tem um irmão do Rio Grande do Sul, tem minha irmã aqui, minha sogra também são do Rio Grande do Sul, mas eu sei que tem gente também de Minas, tem gente de Goiás, tem gente de São Paulo. E cada lugar desse, cada região dessa, tem as suas respectivas culturas. Cada uma dessas cidades tem as suas culturas, e essas culturas influenciam os seus cidadãos, a ponto de ter sotaque, a ponto de, por exemplo, o gaúcho gosta de tomar um chimarrão, o carioca gosta de tomar um mate gelado, e são coisas bem diferentes. O gaúcho não gosta de tomar mate gelado. Eu gosto de tomar mate gelado, morei no Rio Grande do Sul, e a prateleira de mate gelado no supermercado é mínima, pequenininha. Enquanto no Rio de Janeiro tem franquias de mate gelado. Enquanto influencia, mas a gente está falando isso de um hábito ou comportamento, algo que gerou um comportamento, né, como outras coisas, a nível de culturas, de danças e outras coisas que estão relacionadas à arte. Mas a missão uma das missões de Jesus, que era ensinar essa cultura, eu vou explanar assim, plantar algo. Eu vou chamar o ensinar de Jesus como um plantio. Até porque cultura ela é relacionada com a agricultura. O pouco que eu estudei da palavra cultura, ela está relacionada à agricultura, que está relacionada ao cultivo. E algo que vai germinar e crescer. Então está correlacionado a plantar também. E sobre a cultura do reino, aonde que vamos? Vamos em Mateus 5, que aí a gente vai falar do Sermão do Monte. Então a gente deu esse passeio grande para a gente chegar no Sermão do Monte, aonde Jesus explana para multidões, né? Ele sobe ao monte, para multidões, assenta-se e ali se aproximam os seus discípulos. E Jesus ensina dizendo: bem-aventurados, que podem ser alegres e felizes, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa
vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Depois diz mais: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Aí está aqui: os discípulos à luz do mundo. E no 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas, se a gente continuar, a gente vai aqui no Sermão do Monte até o final de Mateus 7. E aí eu convido a cada um de vocês a fazer essa leitura em casa, para entender mais e estudar mais dessa cultura, desse aspecto aqui. Porque quando a gente estuda aqui, é como... Aqui é uma parte de Jesus que nos ensina sobre a cultura de Deus. Toda a Bíblia nos ensina a cultura do Senhor. Mas aqui, alguns teólogos falam que é como fosse a constituição, né, que o Senhor traz nesse tempo. A gente pode trazer uma coisa bem, para fazer uma analogia, ou então uma comparação. A gente pode trazer um momento que Moisés sobe o monte, e lá ele tem uma intimidade com o Senhor e recebe do Senhor algo do seu povo. E aqui também. Só que aqui é Jesus, aquele que veio para estabelecer as boas normas. E pensando aqui, né, e comparando, e a gente já falou da cultura do mundo, pensando e comparando a cultura do mundo com a cultura do reino, fica muito claro que Jesus traz uma cultura que confronta a mentalidade e o Deus desse século aqui na Terra. Que esse é um dos objetivos: confrontar essa estrutura, confrontar a mentira. Porque a palavra diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, Ele confronta a mentira. E aqui está o X da questão. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quem quer ser primeiro, seja o último servo de todos. Quem quer se alegrar, precisa chorar. Quer viver, precisa morrer. Orar pelos meus inimigos, perdoar aquele que me ofendeu. Aqui são exemplos da cultura do reino, completamente da proposta do sistema que a gente está inserido, desse mundo, que é viver os prazeres da carne. Porque estamos inseridos num mundo que trabalha os nossos desejos, todo o marketing, toda a parafernália é para atrair os nossos desejos. Porque o nosso inimigo conhece a nossa natureza e ele vai trabalhar para nos conectar com esses desejos. E muitos estão vivendo, por exemplo, estamos na festa da carne hoje nesse mundo. Nesse mundo não, no nosso país,
vivemos a festa da carne. O carnaval é a festa da carne, é a festa dos desejos. É o próprio portal do inferno. Eu creio que muitos aqui já viveram isso e eu já vivi isso. Eu sou carioca, morava numa rua de escola de samba e vivia ali naquela escola de samba durante um tempo. Mas hoje eu entendo que isso é algo que nos cega. Porque o nosso desejo humano, a carne em si, se não tiver a presença e a luz do Senhor, vai buscar essas coisas. O carnaval está lotado, meu irmão, e a igreja está vazia. Isso só revela como é o poder da carne. E Jesus veio confrontar essa cultura desse mundo aqui, cara. Aí eu escrevi aqui, um dia, alguns aqui viveram isso, acreditávamos que seria muito bom, pois era a cultura que vivíamos, e acreditávamos que aquilo era legal, pegar um ônibus, ir até a Bahia e viver aquilo. Uma mentira dentro do nosso coração. Interessante, né? Porque se a gente fizer uma reflexão, ela nos leva a entender onde está inserida a cultura em nossas vidas. E onde está inserida a cultura em nossas vidas? A cultura está inserida dentro dos nossos corações e dentro das nossas mentes. E é aí que é trabalhado. E é aí que é a chave. E onde está o reino de Deus? Que é uma pergunta que fizeram para Jesus: aonde está o teu reino? Os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus. E o que Jesus respondeu? Está a voz, está dentro. Mas vocês, fariseus, religiosos, não podem viver porque vocês são filhos da ira. Quando Jesus prega arrependam-se, a palavra arrependam-se, ela vem do grego metaneu, que significa metanoia, que significa mudar pensamento, opinião e mentalidade. Então, quando João Batista declara lá atrás, arrependam-se, quando Jesus declara arrependam-se, está falando, vamos mudar a maneira de pensar, de sentir, de agir. Mas para isso vocês precisam entender a cultura que eu trago para vocês. Eu preciso que vocês entendam desse reino. Tem uma palavra aqui que está lá, Romanos 12:2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Eu boto entre parênteses aqui, arrepender-se. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas aqui, o que ele está falando? Não se submetam, não vivam, não permitam. A escolha é de vocês. Vocês podem escolher o que vocês querem beber, o que vocês querem deixar entrar. Por exemplo, eu dei um exemplo dessa semana, né? Essa semana eu mergulhei e fiz um mergulho mais profundo e me impactou profundamente. E eu venho dando os mergulhos mais. E as respostas são claras. O Espírito, ele me ministrou, é claro, cara.
tu é completamente diferente daquele cara que estava 2 meses, 1 mês e meio atrás, se batendo, duro, com dúvidas, questionando algumas questões, porque era um homem do conhecimento próprio, sem relação nenhuma comigo, dentro do pequeno conhecimento que tu teve, e ali tu faz, porque essa é a nossa, pensar no nosso racional, a gente deve questionar e deve duvidar de certas coisas, porque Deus colocou isso na gente, mas não é duvidar do que é sagrado, mas Ele até permite que duvide, mas em busca que eu vou revelar a ti. Não questiona, porque a palavra fala que o nosso entendimento é trapo de imundícia. Por que ele está dizendo isso? Porque por mais que tu duvide, venha a mim e bota esse trapo de imundícia debaixo do teu pé, que eu vou te revelar o que é o reino, que eu vou te revelar a verdade, e você vai ter uma vida diferente, e aí você vai poder viver o que diz aqui, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a gente fala aqui, quando eu dei o exemplo de 1 mês e meio atrás, eu estou aqui um tempão e muitas vezes a gente está na igreja, mas não está na conexão, está vivendo na carne, francesa, reclamar, quadrado, está ruim, mas está ruim mesmo, e é difícil viver o ruim, é difícil engolir quadrado, coisas. Mas eu preciso do Senhor para poder viver nessa cultura, cara. Porque se eu conheço a cultura do reino, eu preciso do Senhor para viver sobre a cultura, quando a gente falou que essa cultura nos influencia, e quando a gente falou que nossa carne é muito desejosa pelas coisas desse mundo. Então, peraí, Luiz, mas aí tu está chegando numa condição meio complicada de viver o que você está ensinando sobre o reino. Sim, é complicado, não é fácil. É aí que é o X da questão da palavra de hoje. Porque a gente estudar, falar, é bem fácil. Eu posso estudar. E beleza, vou pregar. Mas não é isso que Deus nos traz. Deus nos traz assim, está lá em 1 Coríntios 20. Paulo declara: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas é viver o poder de Deus. Viver a cultura do reino é viver o poder de Deus nas nossas vidas. É conseguir viver mais tempo do que eu vivi essa semana. Mas é minha escolha. Porque o poder está lá quando Jesus vai ser batizado. Ele já abriu o céu, amigo. Eu não preciso orar para abrir o céu. Porque quem abre o céu é Ele e já está aberto. Eu só preciso receber o que vem do céu. Já está aberto para todos os que querem. Ele abriu. Ele nos deu poder. Vamos mais adiante aqui. E quando foi que o poder de Deus veio para as nossas vidas? No dia de Pentecostes. Olha o que Pedro diz lá em Atos 2,39. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Eu e você, meu irmão.
Esse poder é para mim e para vocês, para a igreja. Esse versículo 39 está relacionado à promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja de Atos. Pode ser interpretado como um convite a todos a se arrependerem, a serem batizados em nome de Jesus e receberem o dom do Espírito Santo. Posso escutar mais amém? Amém. Porque é disso que é a cultura do reino. Porque senão são só palavras. A cultura do reino é conseguir viver nesse mundo como pessoas desejosas, limitadas, pequenas, onde uma cultura massiva quer nos destruir, e conseguirmos andarmos por cima, como Jesus declarou que vamos pisar na cabeça de serpentes. Mas como? No poder do Espírito Santo. Porque eu não tenho o mínimo poder para alguma coisa. O poder que eu tenho é o livre-arbítrio de escolher estar inserido na cultura, de escolher buscar o meu Senhor, mesmo quando meu coração estiver duro, porque tem horas que está duro, que eu não estou afim, que a minha natureza não quer, está preguiçosa. É contra isso que eu preciso, Senhor, que o teu Espírito destrua esse espírito de apostasia, que quer paralisar a tua igreja, que quer paralisar o teu povo. Sem o poder do Espírito Santo, não tem como viver nada daquilo que foi declarado no Sermão do Monte. E não tem como tentar imitar Jesus em nada. Ah, eu vou te seguir, Jesus, através do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, estamos brincando, e brincando, sem entender a caminhada. E o que o Senhor quer é derramar isso, porque João Batista batiza com água, mas como Jesus batiza, que a gente falou lá, ele batiza com o Espírito Santo e o fogo. Jesus veio para trazer o Espírito Santo. Olha aqui o que diz em João 16, lá 5. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviá-lo. Aqui Jesus, preciso ser crucificado para vocês terem o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podes suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade,
Aqui você já vai suportar o que ele falou, que não vai suportar no versículo anterior. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier, que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aqui é a obra do Espírito Santo. É a ação de Deus em nossas vidas que nos guia, nos transforma e nos capacita para viver a cultura do reino. E algumas das obras do Espírito Santo são testemunhar a verdade, revelar a verdade, guiar nas decisões, proteger-nos dos perigos físicos e espirituais, acalmar nossos temores dos nossos corações, encher-nos de esperança, capacitar a desenvolver o amor, a alegria, paz, paciência, bondade e produzir frutos em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A obra do Espírito Santo foi predita pelo Senhor Jesus Cristo. Voltamos então a Romanos 12:2, que diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, arrepender, assim nós conheceremos a vontade de Deus e aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu não sei o que você entendeu dessa palavra, mas é uma palavra que o Espírito ministrou muito no meu coração nesses dias e me revelou tanta coisa assim que quanto à nossa intimidade com o Senhor, que em todo o objetivo de Deus para cada um de nós aqui, Ele quer se relacionar, independente de obras, disso, daquilo, não. Vem, eu quero conhecer você intimamente, eu quero ter um relacionamento contigo. E o poder do Espírito Santo nos permite a nos conectarmos com Ele. Eu não sei o que você está vivendo ou não está vivendo, se o coração está duro ou não está duro, porque a gente é sujeito a essas coisas. Somos humanos, somos falhos, mas a gente precisa buscar nele, por mais que o corpo, o coração, a mente se batam, por mais que a procrastinação e a nossa limitação queira, mas eu preciso crer nesse poder, porque é esse poder que vai fazer a diferença, esse poder que nos faz sal da terra. Não é o meu conhecimento em estudar a Bíblia, meu irmão, é a minha relação com Ele que me enche, e aquilo transborda, onde a minha esposa olha para mim e fala: cara, é isso que eu preciso de ti, marido. É isso que eu preciso de ti. Se dá
reino. É isso que o Senhor precisa dos que Ele está comissionando. Porque eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Por mim, pela minha vontade, pelos meus desejos e planos particulares, não vai para frente, meu irmão. Se gruda em mim, que os meus planos são infinitamente maiores do que os seus, meu irmão. Entende isso, cara? Mas eu preciso quebrantar o meu coração e admitir o meu real tamanho. Porque o orgulho que tem no nosso coração nos impede de se conectar a essa verdade. Essa estrutura pecado que eu escutei de um pregador e peguei para mim, não fala na Bíblia, mas eu peguei para mim que o pecado é uma doença no coração do homem. Não é algo que está escrito na Bíblia, mas é algo que destrói o homem. E o pecado está no nosso coração. A palavra fala que o nosso coração ele não é corruptível, ele é altamente corrupto e enganoso. E se eu não me render de verdade, como o Senhor busca os seus adoradores? Em espírito e verdade. Ele não está preocupado com uma liturgia. O reino não tem nada a ver com religião. O reino tem a ver com conexão com corações. O reino está dentro dos nossos corações. O Espírito muda o meu coração pecaminoso. A luz é tão forte que expande, que as trevas saem. A palavra diz que quando a luz entra, as trevas têm que sair. Ela não sai, ela tem que sair, porque ela não cabe mais. E quando fala que precisamos ser como uma candeia, não ficar debaixo, escondido, com aquela luz refletindo só naquele quadrado, mas pegar aquela iluminação e botar para que todos vejam. É isso. Mas como ser só de palavras? Não tem como, meu irmão. Eu falo porque tem horas que eu quero ir a lugares e viver coisas, mas eu não estou conectado certas horas assim com o Senhor, e aí só são palavras. O meu coração está longe. A minha mente sonha, pensa, mas o coração está longe, porque não tem o poder do Senhor. Quando o poder do Senhor chega, tudo muda. E o que eu quero orar essa manhã com vocês, meus irmãos, é isso: que o poder do Espírito Santo esteja em cada coração, quebrantando, arrancando os sofismas, as mentiras, e que o Espírito, que é o revelador da verdade, revele a cada um no seu íntimo o que precisa ser feito. Porque não é o Luiz, é o Espírito que convence. E não são palavras de pessoas que, meu irmão, eu mal consegui fazer a palavra, fiquei lá me batendo até as 3:30 da manhã, pedi perdão, Senhor, eu preciso dormir porque eu não estou conseguindo mais, e acordei às 6 horas, levantei, finalizei, e estava lá pronto. E a palavra vai. O Senhor é demais. Mas amanhã eu posso estar durão, irmão. Isso que é o louco. Então eu preciso
isso que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Eu preciso recomeçar, eu preciso florescer novamente. O Espírito precisa florescer em mim. Como? Buscando Ele, Espírito de verdade. Mesmo falando, eu estou aqui sentado. Estou com sono. Não estou nem conseguindo ver a palavra, mas me ajuda aí. Me dá uma mão. Bota um louvor aí eu boto um louvor, aí quebra um pouco, aí vai de novo. Não tem um ritmo. É uma procura minha, meu jeitão de tentar me conectar, entendendo que o melhor para a minha vida e para a minha família é o Espírito Santo. As minhas escolhas todas deram tudo errado, né? A melhor escolha é o Espírito do Senhor. A partir do Espírito do Senhor, Ele já me mostra aquela beldade lá atrás, minha esposa linda, e aí começa algo, né? O Senhor, Ele tem essas coisas, né, de fazer assim, mas que a gente montou uma família, tem uma família maravilhosa. A palavra diz: estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos desejos, cegos para essa realidade. E tem prazer melhor do que estar aqui no altar do Senhor, chorando, louvando, emocionado. Eu não sei se é emoção ou se é o espírito me quebrando, eu não sei. Porque tem horas que eu falo, será que eu sou muito emotivo? Mas eu sou, minha mulher fala que eu sou duro, mas tem horas, cara, que eu choro num desenho de criança. Uma parada real adulta eu não choro. Então, cara, tem coisa que a gente não entende mais. A presença do Senhor é algo indescritível. E esse poder nos permite realizar coisas que a gente sonha. Não só para a gente, para as nossas famílias. Sair desse sisteminha, né, cara, que eu preciso disso, daquilo, outro. Não, cara, o Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Só Tu tem palavras da vida eterna, Pai. Só Tu tem a verdade. Só Tu tens palavras. Não tira o Teu Espírito de nós. Somos pequenos, limitados, sim. Mas o Teu poder de agir nas nossas vidas revela o quão maravilhoso Tu és e o Teu amor pelas nossas vidas. Quem nós somos? Tu vê esse mundo, andou por prostituta, publicanos, coletores de impostos, a escola, e enfim, os religiosos te questionaram, mas o mundo não consegue te entender assim. O homem por si só não consegue te entender. Obrigado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo te revela mais, nos permite a viver, Pai, e nos conectar a quem realmente nós somos. Nós somos filhos de Deus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Filhos e filhas que te procuram, Senhor. Num tempo desse, de festas mundanas, te procuramos, pois entendemos que só tem verdade em Ti. Nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa mente, nosso coração, precisamos de Ti. Não sei, Pai, se temos alguém aqui, alguma questão familiar, quanto a problemas de saúde, enfim, o Teu poder é curador. Porque fala ali que o Senhor estava caminhando na Galileia antes de subir os montes, fazendo o quê? Pregando as boas novas, mas também curando, expulsando o inimigo da vida das pessoas.
Queremos ver o teu poder aqui. O céu está aberto, sim. Cremos em Ti, Senhor. E queremos, Pai, viver maravilhoso, Senhor, contigo. Te agradecemos, Senhor, porque tudo vem de Ti. Oh, how He loves us so. He sent His Son to save us.